Graça e paz a todos. Mais um vídeo sermão. Vou me basear em João 19, dos versos 17 a 30. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas, Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz esperavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cristo, de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o seu discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos: eis aí a tua mãe. Desta hora em diante os discípulos a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Tudo que o homem cria, que ele realiza, todos os seus feitos, seja lá em qual área for, ciência, no que for, nada é definitivo, nada é totalmente consumado. Sempre nestas criações humanas há alterações. Nós podemos olhar para a indústria bélica, podemos olhar para a automobilística, para a própria ciência biológica, eletrônica, cibernética, as grandes construções, as grandes pontes que já foram derribadas, colossos de Rhodes, as arenas romanas, né? Tudo vai sofrendo alterações. O tempo deteriora. Quando o próprio Criador, construtor, não a destrói. Ele cria e depois ele mesmo destrói. Guerras a destrói. A própria natureza vai corrompendo tudo isso. E se torna constantes reparos, constantes ajustes e, por vezes, constantes demolições. No texto, temos a 6ª palavra de Jesus proferida na cruz. Depois desta, ele apenas diz:
Pai, em tua mão entrego meus espíritos. Esta sexta palavra, ela é objetiva e define o que somente ele poderia fazer: consumar uma obra e dá-la por completa, definitiva e sem destruição, sem ajustes. Completamente consumada, consolidada. Nenhum tempo, nenhum demolidor, nem traça, nem ferrugem pode consumir. Antes mesmo de ter sido aplicada esta obra, ela já tinha essa consistência. Esta obra, ela é aplicada a quem? Aos destinatários eleitos pelo Pai. Aqui, um único homem realizou a maior de todas as obras e a consumou de tal forma que não precisou, não precisa e não precisará de reparos. Ela não há o que evoluir. Foi consumada e realmente é uma obra perfeita. Está consumado. Quero falar sobre isso. Esta obra, ela foi profetizada em Gênesis 3,15. Aquilo que nós chamamos de proto-evangelho. Quando Adão e Eva pecaram, veio o juízo e a aplicação da lei pela desobediência que Adão havia praticado junto com Eva, o comer da árvore da ciência do bem e do mal. Então, ali em Gênesis 3,15, Deus coloca uma semente contra a outra, a semente do homem contra a semente da mulher. A semente do homem representa a procriação simplesmente humana. É o homem corrompido gerando outro homem corrompido, porque sai da corrupção. Eu estou falando homem aqui no sentido genérico. É um ser humano corrompido gerando outro ser humano corrompido. Então a semente do homem ela é natural. Por isso que a Bíblia afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá em Romanos 3:23. Esta segunda semente, a da mulher, é a que retrata a encarnação do Deus vivo, na pessoa de Cristo, o Filho amado. Perceba, Maria não teve a concepção pelo modo natural do homem. É um milagre do Espírito Santo no ventre de Maria. Não há fecundação entre sêmen e óvulo. Esta obra lá veio sendo confirmada e reafirmada. Lá em Deuteronômio 18:18 ele é muito claro nisso. E ele diz: eu lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Moisés não foi assim. Veja que o texto diz que é um profeta dentro dos irmãos como tu. Não é igual. É como? Porque Moisés teve os seus delícias. Ele proferiu palavras que não deveria. Se irritou. Jesus não. Jesus não, nada disso ele fez. Ele manteve-se sempre como perfeito homem. Lá em Malaquias 3:1-3, ele fala dessa profecia desta forma: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor. A quem vós buscais? O anjo do concerto?
A quem vós desejais? Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á afinado e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas de justiça. Agora pense na obra do ourives refinando o ouro, afinando, polindo. Pense na obra da purificação da prata. É pelo fogo, é algo terrível. Mas aí ele fala de um fogo espiritual. Então, o primeiro ponto, esta obra, ela começa sendo profetizada lá em Gênesis 3,15, e ela vem sendo reafirmada e confirmada na história. O segundo ponto é que esta obra foi descrita nas profecias. Lá em Isaías 53, eu tenho algo impressionante. O que é que ele me diz aqui em Isaías 53? Eu vou até abrir para poder melhorar a explicação. Olha o que ele diz. Muitos não creriam, versos 1 a 3, olha o que ele diz. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, dele não fizemos caso. Pensa na obra de Jesus, quando você estuda os evangelhos, você vai perceber que exatamente isso foi que a própria igreja, na pessoa dos fariseus, dos saduceus, fizeram com ele. Ele veio para trazer a verdade, a redenção, mas eles olhavam para ele com desprezo. Não o aceitaram e não o reconheceram. Mas muitos seriam renovados. O verso 2 diz que ele foi subindo como renovo. O que sofreria aquele que realizaria a obra? Então vamos lá, no verso 3, certo? Desprezo. No verso 7, ele foi oprimido e humilhado. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Não abriu a boca. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não se manifestou. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele atingido. A transgressão do meu povo aqui, de todos os eleitos. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, preste atenção aqui, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Descrevem bem a obra que Jesus realizara e os sofrimentos que ele teria. Isso cerca de 740, 750 anos antes da vinda dele. E já descrevia exatamente o que ele passaria.
Ele veio como um homem perfeito, porque ele não vem da semente. Qual homem que vem da semente natural de Adão poderia suportar isso? Qual homem sem pecado poderia suportar tudo isso para receber uma justiça divina e justa para poder resgatar vida de outros? Nenhum. Essa cédula nenhum homem podia pagar, resgatar. Contudo, Colossenses 3 diz que a cédula que nos era contrária, que pesava sobre nós, este homem perfeito, Jesus Cristo, o Messias, a cravou na cruz. Cancelou aquela dívida do pecado. Então, o Salmo 116, ele ainda nos afirma o seguinte, ó, veja nos versos 2 a 4. Olha o que ele diz aqui. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Ele não pede para livrar dos sofrimentos que ele passaria como homem, da opressão, das injúrias, das prisões, da cruz. Ele fala da alma. E realmente ele é morto e é ressuscitado e glorificado. Essa colocação do Salmo 116 está apontando para este ponto. Em terceiro lugar, esta obra foi consumada na cruz. Tudo o que fora descrito, profetizando, tem sua consumação na cruz. Isaías 53, ele diz o quê? Dos versos 11 e 12, olha o que ele diz. É impressionante esse texto, eu gosto muito dele. Olha o que ele diz. E verá o fruto do penoso, trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, lá na cruz. Foi contado com os transgressores, apesar de ser justo. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Veja que lá na cruz então está a consumação. Depois deste feito, muitos têm experimentado o resultado eficaz desta obra consumada e completa. Os apóstolos e os judeus predestinados experimentaram e desfrutaram. Está lá em Atos 2, 37 a 41. Os gentios predestinados, começando por Cornélio, lá em Atos 10, Lídia, em Atos 16, também experimentaram, foram dados a ele como parte do seu penoso trabalho. Nós temos na história da igreja homens eminentes que experimentaram fogueira, Policarpo, Calvino, Lutero, os cristãos, não precisamos nem ir lá para Roma, os cristãos da Idade Média, na época da Reforma, lá no século XV, XVI, dos séculos XIII a XVI, foram terríveis para os cristãos. Fogueiras, inquisições e tantas outras coisas. Então, todos aqueles
nos dias de hoje, que foram lavados no sangue do Cordeiro, eles têm esta convicção, experimenta esta obra completa realizada na cruz. Eles sabem o valor disso, espiritualmente falando. Então, meus irmãos, o preço é muito alto. Foi muito alto para resgatar a minha e a tua vida. Nós não somos capazes de ceder a nossa vida em lugar de um filho ou em lugar de um pai. Nós procuramos todos os meios para que numa enfermidade ele seja curado. Mas nós não dizemos a Deus, toma minha vida e deixa dele. Perceba isso. Nós não falamos, sabe por quê? Porque nós não temos esta capacidade, porque ainda vivemos num corpo gerado pela imperfeição humana. Podemos concluir dizendo, Jesus sofreu tudo o que a humanidade sofre: fome, sede, abandono, aflição, opressão, traição, injúria, e vai por aí fora, muito mais. E ele sofreu muito mais porque ele foi crucificado injustamente. Um sacrifício injusto. Porém, este sacrifício redime a todos os eleitos. A palavra consumado é, sem dúvida, proferida por Cristo sob a égide de uma consciência divina de que sua missão na terra havia sido concluída, de que a redenção para os predestinados do Pai já estava completa, nada mais a fazer. Quem anda sofrendo o peso do pecado, isto é, ele peca e sente este peso, e se arrepende com sinceridade, confessa com lealdade e busca o perdão, este que é consciente recebeu a Cristo como o único Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu não estou falando de remorso, eu não estou falando de arrependimento passageiro, eu não estou falando de um pesar de culpa simples, eu estou falando de algo lá da profundeza do coração, do profundo da alma. Este que assim faz já está sob a proteção do sangue do Cordeiro. Ele já tem o sinal do sangue do Cordeiro, como lá no Egito nas vergas das portas. O anjo da morte, isto é, para nós agora a segunda morte, nós não passamos mais por ela, somente os ímpios passarão pela segunda morte. Porque nós nascemos mortos nos delitos e pecados e Deus nos ressuscitou. E agora nós vamos morrer no corpo, mas estaremos ressuscitados com Cristo. Não haverá para nós a segunda separação, a segunda morte. E então, a nossa Páscoa, a nossa ceia, ela está toda consumada na cruz. Hoje, podemos nos lembrar deste fato por sentirmos o seu efeito em nossas vidas. Ela não está aqui apenas como um conhecimento intelectual. Ela desceu aqui ao coração e ela sente esta realidade dentro de si. E tem mais, essa pessoa que está assim neste estado não consegue negar isso. Embora os outros possam escarnecer dele, embora os outros possam fazer desta pessoa uma chacota, ridicularizá-la, mas ela tem essa convicção e não perderá. Sabem por quê? Porque ela não pode negar que ela foi gerada pelo Espírito Santo.
que não foi a vontade da carne, do sangue e nem do homem, mas de Deus. Foi gerada uma nova criatura pelo Pai Eterno. Então, esses que têm essa condição e se arrependeram de fato, já foram lavados no sangue do Cordeiro. É interessante que lá na cruz, Jesus está no centro, à direita e à esquerda, em cada um dos seus lados, 2 ladrões. O outro caminho, da esquerda, estão os obstinados e rebeldes que não se curvam diante do Filho Eterno, que consumou a obra da salvação. O da direita, os que estão no caminho com Cristo, olham para o futuro, além morte, com alegria, esperando e aguardando o momento de entrarem no novo céu e na nova terra. Infelizmente, os demais não olham para o futuro, pós-morte, e por isso não sabem o que os espera. E aqui está o plano perfeito de Deus. Já imaginou se o mundo, que não é predestinado, não pode conhecer a obra da salvação, ficasse vislumbrando, como nós vislumbramos o novo céu e a nova terra, o sofrimento eterno? Isso aqui viraria uma desgraça. Ninguém conseguiria viver nesta terra, nem os próprios cristãos. Por quê? Porque não suportariam por amor que eles têm ao seu semelhante. E por que não suportariam? Porque talvez ali no meio destes impenitentes possa haver um parente muito querido. Então, ele não suportaria. Assim sendo, a obra de Deus na criação e no homem como constituição intelectual, física, moral, é perfeita. Ele nos deu limitação, até para pensarmos. Ele nos deu limitação para sabermos viver o presente. Mas nós somos mais que bem-aventurados, os que têm a salvação. Porque pela palavra e os olhos da fé que em nós foi depositada, nós podemos enxergar com alegria o nosso destino final, o novo céu e a nova terra, onde voltaremos à perfeição perdida por Adão. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, meus amigos, meus familiares. Talvez Deus esteja falando contigo neste momento. Que Ele mesmo aplique a obra em seu coração. Deus te abençoe.